Que bom estar de volta. Voltando a tecer algumas palavras a respeito desta doutrina maravilhosa, né? A gente deu uma paradinha porque precisava meditar, repensar muitas coisas, e a vida é assim. Devagarzinho a gente vai voltando novamente. Agradeço a Vera, agradeço a Eliege, que está sempre nos apoiando e nos acolheu nesta casa maravilhosa, e nos sentimos muito felizes de estarmos aqui. O tema que nós preparamos para hoje vai falar de estações necessárias. Os itens que nós vamos falar também está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma parte está no capítulo 4, item 4, e a outra está no capítulo 6, item 1, que é o Cristo Consolador. E a gente vai procurar repassar para vocês algo que para nós nos pareceu bastante interessante. Mas antes de começar a conversa propriamente dita, vocês acham que nós reclamamos muito? Gozado que todo palestrante pergunta a mesma coisa, né? E a pessoa fala, mas vocês não cansam de perguntar? Então nós queremos passar um filminho, ele é rapidinho. A maioria, eu acho que já viu esse filme. Para ficar gravado, e toda vez que a gente pensar em alguma coisa, em reclamar, pensemos nesse filminho. Ele é muito interessante, ele é rápido e interessante. Precisamos comentar alguma coisa? Nós temos esse costume, quem está falando não é diferente. Nós achamos que o nosso fardo é pesado. Mas Jesus, ele deixou claro, nós não temos um fardo pesado. Seguindo a orientação dele, o jugo é suave e o fardo é leve. Gravemos isso. Nós vamos tocar no assunto, vamos falar sobre reencarnação e também sobre a individualidade. E nesse caso, é para que nós possamos atravessar aquele vale. Cada encarnação pela qual passamos é um caminho que temos a seguir
E tem outros métodos para que sigamos com confiança, com fé, que toquemos o barco. É? Eu tenho uma dificuldade aqui. Estações necessárias, nossas paradas obrigatórias. Esse título nós buscamos no livro do Evandro Emmanuel, chamado Pão Nosso. E ele está ligado ao capítulo 4, item 4, que nós falamos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando da reencarnação. E esse livro, Estações Necessárias, Emmanuel traz para nós informações importantes que deveríamos considerar de forma efetiva. E ele foi buscar lá em Atos, capítulo 3, versículo 5, algo que Pedro falou. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O texto é curtinho, é rapidinho. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção, quer dizer, o trabalho de salvação, se processa em algumas providências convencionais e que apenas certa atividade externa já se encontra de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com cerimônias exteriores. Não é o Paulo que está falando, né? Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu só pela enunciação de alguns hinos. Enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Só que ele explica. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. É por isso que nós viemos migrando de religião para religião, porque estamos à procura de um caminho adequado para seguirmos. Né? Então, tudo aquilo que nós fazemos com amor, com carinho, com o coração, né? Dedicando ao próximo, fazendo o melhor, não está invalidado. Só que tem algo mais que precisamos fazer. Por isso que nós passamos aquele filminho. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese, um resumo do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Não pulamos etapas, passo a passo. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino em si mesmo. Estão conseguindo ler? Sim. Nem eu. É isso que nós estamos procurando e queremos descobrir.
que será que está ali? E nós demos essa mexida para que começamos a entender por que temos que abrir os nossos olhos. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar o seguinte. É como nós falamos, né? Já passamos por diversas religiões, porque estamos procurando o caminho. Vamos batendo cabeça até ver se conseguimos achar o caminho a trilhar. Mas o caminho já existe, né? Então esta lição de Emmanuel traz algumas informações importantes. Por exemplo, está falando do quê? Do processo reencarnatório. Todos nós, queiramos ou não, vamos passar por esses processos, por essas etapas. E dentro desse processo maior, temos processos menores. É uma felicidade durante um tempo, é uma doença durante o outro. Então são pequenas etapas. Por quê? Estações são etapas. O processo reencarnatório é uma etapa grande e forte. Mas temos etapas menores. E aí começa a nossa reclamação. E nós vamos explicar por quê. Não temos como evitá-lo. O processo reencarnatório não temos como evitar. Quando nós alçarmos, né, a angelitude, provavelmente não vamos precisar reencarnar mais. Né? Vamos ter outros trabalhos, realmente, trabalhar com a elite, vamos dizer assim. Né? Passamos por um burilamento constante através de desafios. Estamos num planeta de quê? Expiações e provas. Né? E aí nós vamos fazendo os ajustes devagar. São oportunidades únicas. O que nós colocamos? Devemos vivenciá-las da melhor forma possível e imaginável. Temos a necessidade de compreendermos melhor qual o papel que devemos desempenhar e como proceder na atual reencarnação. Ele fala, procuremos então identificar tranquilamente o que surgiria na nossa cabeça, na nossa mente. Como descobrir esse caminho? Né? E nós podemos dizer com segurança, e até anotamos, o roteiro está dentro da codificação deixada por Kardec. Através do estudo, vamos adquirindo conhecimento, sendo complementada também pela sua aplicação prática. Precisamos ler e estudar, principalmente 2 livros da codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aí eu vou entender Jesus com as suas parábolas e alegorias dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou entender o que eu estou fazendo aqui. De onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou. Então a gente começa a compreender o nosso papel e termos o direcionamento para completar e chegar àquele item que eu deixei escondidinho. E depois fui abrindo aos poucos. Né? Mas surgem várias perguntas. Tranquilamente cada um de nós vai fazer. Se já renascemos muitas vezes na Terra, por que não lembramos do passado? Pensamos assim algumas vezes ou não? Né? Por que eu não vou lembrar do passado? Não seria melhor se lembrássemos? Isso não iria facilitar a nossa vida?
Não fica aquela interrogação enorme para nós? Não aproveitaria melhor as experiências anteriores na atual? Como posso, isso nós fazemos sempre, como posso ser responsável por aquilo que não lembro? Fizemos ou não fizemos essas perguntas? Essa a gente nunca fez, né? Isso é justo? Não é assim? Né? Então, gente, as lembranças, elas poderiam nos trazer certos problemas. Né? A primeira é o medo da não superação. Quando nós vamos prestar um vestibular, quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, quando nós vamos, qualquer coisa que nós temos que, né, fazer, não dá um friozinho na barriga, não dá um medo de superar, dói, eu não vou conseguir, né? Atravessa ali, eu estou vendo aqui, não sei se vou conseguir. Né? Então o medo da superação, imagine eu sabendo que em outras vidas eu já passei por aquela situação e não enfrentei. Né? A convivência lado a lado com aqueles que assumimos compromissos difíceis para os devidos ajustes. Nós convivermos com alguém que perseguimos ou que nos perseguiu, será que seria fácil? Né? Como construir um futuro material e espiritual, sabendo que podemos ser credores ou devedores em relação àqueles que convivemos ou em relação a nós mesmos? Olhar para trás e lembrar de ajustes que temos que fazer, isso só nos traria problemas. Daí o cuidado com algo que vocês já ouviram falar. Façam a regressão. Ninguém está condenando. O que eu estou dizendo são critérios adotados e lugares de confiança que possam ser feitos se houver necessidade. Mexer em algo que está lá escondidinho lá atrás, e nós vamos ver que se ele estiver escondidinho lá atrás, mas nós necessitarmos dele, nós vamos lembrar. Né? E eu até coloquei 2 exemplos aqui. Na questão material, vivo com problemas financeiros sérios e sei que anteriormente fui um milionário. O que eu passaria pensando o resto da minha vida? Por que eu não aproveitei quando era rico? E às vezes essa riqueza é nessa encarnação. Ele olha para trás e fala, puxa, eu tinha dinheiro, agora estou aí na rua. Então a lembrança na atual reencarnação de alguma coisa que fizemos no passado, dependendo, é dura. Vocês imaginem lembrando de encarnações anteriores, nós vamos ver por quê. E na questão moral, então, pense bem, a gente fica lembrando de altíssimos débitos que nós temos com o passado. Nós nunca fomos santinhos. Se fôssemos santinhos, estaríamos num planeta mais evoluído. Estamos habitando um planeta de expiações e provas. E não fiquem com medo da expiação, não. É só para diferenciar, porque a expiação não deixa de ser uma prova. O desafio é uma prova. Eu venho para provar alguma coisa que eu aprendi lá atrás e tenho que provar que eu tenho condições, e vou passar por ajustes que não deixam de ser uma prova. Que se eu não vencer, né, eu vou ter que refazer. Ok?
Então, a lembrança do passado poderia nos trazer problemas grandes. Então, vamos fazer agora algumas ponderações para ver se dá para a gente fazer alguma reflexão e levar para casa como ensinamento. Tá? O esquecimento do passado contribui à regra geral e raras pessoas têm a lembrança de seu agir em outras existências. Já constitui uma bênção divina. Não lembrarmos já começa a mostrar para nós a bondade de Deus. Como falamos lá atrás, nunca fomos santos. Somos devedores. A sabedoria divina, ela é justa, amorosa e bondosa conosco. Qual é o pai que abandona o seu filho? Pai terreno. E Deus? Será que Deus castiga, como a gente vê por aí, os seus filhos? Não. Existem leis divinas que nós devemos seguir. Seguindo as leis divinas, procurando fazer tudo de acordo com as leis divinas, e é muito difícil, né? Nós vamos vencer. E temos que encarar de frente e colocar na nossa mente: vamos vencer e vamos conseguir. Né? Nessa caminhada nossa, tem uma lei vigente o tempo todo. Chama a lei do progresso. Sempre progredimos. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim: esse daí estacionou no tempo, não vai. Gente, queiramos ou não, um pouquinho nós sempre progredimos. Às vezes passa até despercebido, mas progredimos. Né? Para que a lei do progresso funcione, dentre as leis divinas, tem uma importante. Nós encarnados também, se não seguirmos essa lei, nós passamos fome, que é a lei do trabalho. Para que eu progrida, eu tenho que trabalhar. Não é arranjando emprego, e sim trabalhando em prol de mim mesmo, aprendendo e fazendo a aplicação prática. A lei do trabalho e a lei do progresso, elas estão ali junto conosco. E aí nós temos lei de causa e efeito, né? Lei da reencarnação e por aí vai. Mas a lei do progresso e a lei do trabalho caminham juntos ali. Né? Não retroagimos. Mesmo que eu esteja num patamar lá no plano espiritual e eu tenho que retornar numa situação difícil, tudo aquilo que eu conheço, que aprendi e sei, ela não é perdida. Ela está gravada lá no nosso subconsciente, na nossa alma, no nosso espírito. Então não há retrocesso. Parece retrocesso, mas não há retrocesso. Eu volto naquela condição para ver se eu aprendo a fazer as coisas direito. Mas o que eu aprendi, aprendi. Tá? Coloquemos na cabeça: nós estamos no auge do nosso processo evolutivo. Nunca fomos no passado pior, ou mais bondoso, ou mais nobre do que nós somos hoje. Ninguém muda da água para o vinho. Essa encarnação é a condição melhor que nós estamos hoje. Não pioramos. Né? O que nós anotamos aqui? Temos atualmente inúmeras mazelas morais para ajustar. E o nosso passado não está repleto de nobres e belas ações. Coloquemos na cabeça isso. Vasculhar passado para satisfazer alguma coisa no presente
Se não relembramos, não vexamos. Não vexamos. Deixe as coisas, siga, toque o barco, confie em você, confie em Deus, no plano espiritual e bola para frente. Né? Porque não seria fácil conviver com lembranças dos atos levianos que cometemos. Outra coisa, não é possível conviver, e não é fácil, da mais completa ignorância e transitar para a angelitude, né, sem cometer equívocos nesse gigantesco caminhar. Nós não queimamos etapas. Vamos fazer um comparativo. Já falamos isso em outras oportunidades. Temos médicos, grandes médicos, não temos? Grandes engenheiros, grandes astronautas, grandes líderes. Temos isso, temos aquilo. Reflitam comigo. Tiveram que passar pelo beabá, A de abelha, E de elefante, I de igreja ou não? Já saíram sabendo tudo? Não passaram? Para que ele chegasse a ser um engenheiro, um astronauta, um arquiteto, ele teve que passar, teve que aprender o beabá. É a mesma coisa conosco, com o nosso processo. Nós fomos criados simples, ignorantes, e estamos trabalhando. Estamos caminhando. Né? E não podemos queimar etapas. É degrau a degrau. Não vamos passar para a angelitude simplesmente se arrependendo, simplesmente orando, mas não me mexo. Como o Emmanuel falou, tudo tem o seu valor, mas só isso não basta. É a famosa transformação moral. E quando eu preciso, né, para alguns acertos, então ela permite que nós relembremos de alguma coisa do passado, né? E essas vivências passadas, ela pode nos apresentar em forma de intuições, tendências, simpatias, antipatias, facilidades e dificuldades. Se houver necessidade na encarnação que nós estamos passando, se houver necessidade de alguma coisa, nós vamos ter intuições, nós vamos lembrar. E o plano espiritual está de olho em relação a nós. Né? Outras anotações. Muitas vezes o inimigo de ontem renasce na condição de um filho e o esquecimento permite a transformação da mágoa em amor. O fato de eu não lembrar que o meu filho foi um inimigo meu, ferrenho, em outra encarnação, não vai ser mais fácil conviver com ele, por mais trabalho que ele dê? Eu nunca vou lembrar disso. Se eu lembrar, vai me trazer um transtorno. Quem outrora nos incomodava, hoje nos auxilia na figura de um amigo, de um irmão. Né? Então o esquecimento é muito importante. Já em mundos mais evoluídos, onde as encarnações são menos dolorosas, vamos dizer assim, já as lembranças elas fluem de uma forma mais normal. É isso que acontece, né? Que acabamos de falar aqui. Outro dia, minha esposa, esse dia estava lá mexendo no Face, que eu não tenho não tenho, né? E eu li algo e concordei. Agora a gente parte para a individualidade. E lá estava assim: depressão, excesso de passado.
Estresse ou estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Vocês conseguem concordar com isso? Ou requer ainda algumas explicações? Acho que a gente vai falar, mas o que vocês acham disso? Vocês concordam com isso? Então, para mim começar a falar sobre isso, analisemos o seguinte: somos uma locomotiva. Tem um peso para carregar. Temos limites de carga. Não adianta eu ficar encaixando vagão. Vai chegar uma hora que a locomotiva vai parar e não vai se movimentar. Por quê? Me ajudem a responder. A locomotiva que geralmente eu coloco na máquina, o vagão, desculpem, é o vagão de felicidade, de amor, de alegria, ou sempre vagões problemáticos? Qual que eu coloco? Normalmente, podem ver, os momentos de felicidades que nós passamos, nós descartamos rapidamente e jogamos para as nossas costas os momentos de angústia, de dor, e aí vai acontecer isso. Alguém concorda ou eu estou errado? Não é isso que acontece conosco? Já falamos em outras oportunidades aqui. E nós temos que jogar esses vagões fora. Vou até dar um exemplo. Hoje, pensem em uma coisa ruim que aconteceu. Não boa. Pensaram? Pensem numa coisa boa hoje. Quem chegou primeiro na mente? A coisa boa ou a coisa ruim? Aquilo que marcou, que magoou. Sempre a coisa ruim. Então a depressão, quando fala excesso de passado, ou é de encarnações anteriores, ou dessa. São tantos problemas no decorrer de minha vida, tanto problema, que daí um pouco eu olho e falo: Vera, acho que eu estou deprê. Depressão dá trabalho para falar. Então vou diminuir. Deprê. Não é isso, gente. Mudemos esse parâmetro. Vamos dar uma guinada. A depressão, por mais que nós frequentemos o psicólogo, se a gente não conscientizar de que temos que mudar atitudes, aprender a gostar de nós mesmos, aprender a caminhar com segurança, com fé, nós vamos frequentar o psicólogo, o psiquiatra eternamente. Então a depressão, excesso de passado, nessa encarnação eu venho trazendo. Justifica ou não justifica? Depressão, excesso de passado. No contexto. Estresse, excesso de presente. Vou citar o nome só. Se não concordarem, por favor. Celular. Gente, o meu dia foi, eu nem vi, eu estou estressado. Ouviram isso ou não? Vai almoçar num lugar, pai, filho, filha e mãe, todos sentados. Aí você olha, nem sabe o que comeu. Não tem limites.
Então, a tecnologia que chegou para facilitar, ela veio para estressar. A gente precisa dimensionar e dividir o nosso tempo, porque o excesso de presente vai causar o estresse. A ansiedade é o excesso de futuro. Palavrinha simples. Eu acho que nenhum de nós conseguimos nos livrar. Preocupação. Não vivemos preocupados? Preocupados com algo que nem sei se vai acontecer, mas eu estou preocupado. Será que está tudo bem lá? Será que eu posso caminhar assim, sabe? Meu Deus, olha, o dia, amanhã, nossa, amanhã a coisa vai ficar preta do meu lado. Então, o excesso de futuro causa ansiedade. Não que não devamos nos preocupar, mas limitar as coisas. Tem coisas que não tem cabimento e a gente joga tudo na máquina. E a máquina ela vai explodir. Ela não vai aguentar. Ela tem limites. Ou eu falei alguma bobagem? É ou não é? Primeira coisa, remoer o passado não adianta. O que passou, gente, passou. Ah, mas eu fiz coisa errada. Mude. Vamos acertar daqui para frente. Deixa de lado, já foi. Pegue as coisas boas que você fez no passado, deixa na locomotiva. Pega as coisas ruins, fala, isso aqui serviu como lição. Como lição. Isso está errado. Eu só sei que uma coisa está certa quando descobrimos o que é errado. A descoberta do erro ou é nossa ou alguém errou para que nós ficássemos sabendo que aquilo é um erro. Né? Então, remoer o passado não adianta. Vamos diminuir isso, não vai acabar. Nós somos seres humanos ainda caminhando, né? Mas precisamos diminuir esse estresse. Essa é a ideia. Preocupação com o futuro também não adianta. Não adianta. Vamos preocupar-nos menos. Não que não devamos preocupar. Vamos diminuir um pouco. Né? Para a gente deitar e dormir a noite inteira. Falta de sono é super problemático. É muito prejudicial. Né? Então, o importante é viver bem o presente, procurando diminuir os excessos, porque todo exagero é prejudicial e deve ser evitado. Vamos evitar, vamos diminuir, vamos caminhar com mais segurança, vamos confiar em nós. Se nós confiarmos em nós mesmos, aos poucos a gente vai aprendendo a entender e confiar no plano espiritual, principalmente num amigão que nós temos nos acompanhando o tempo todo, o nosso anjo guardião. Nós não o ouvimos. Ele está ali, tentando falar conosco, mas a gente tapa os ouvidos e a gente não ouve. E aí fala, meu anjinho da guarda, se alguém tem, eu não tenho, ele me abandonou. E vem a frustração. Né? Procuremos, então, construir bem o presente para podermos dizer mais tarde, valeu a pena. Eu tenho que construir bem o presente para que eu possa colher o resultado no futuro sem ansiedade. Nós temos metas. E às vezes algumas coisas acontecem que põem essas metas por água abaixo. Né? Acontece.
Mas a gente tem metas. Um dia chegar lá, vencer, chegar lá na frente e falar, olha, valeu a pena. O importante é eu caminhar, quando eu olhar para trás, falar assim, graças a Deus, valeu a pena. O transtorno foi grande, mas valeu a pena. Não pude fazer tudo, mas dei o melhor de mim. E não olhar para trás e deixar acontecer algo que hoje nós fazemos também esse questionamento. Quantas vezes nós não pensamos assim? Se há 20 anos atrás eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, o que a gente fala? Tudo seria diferente. É melhor chegar lá na frente e falar assim, valeu a pena. Pensemos bem nisso, gente. Pensemos que nós temos todas as condições de vencer e o mais importante, nunca é tarde. Porque tudo aquilo que aprendemos e fazemos está gravado na nossa consciência e a gente vai levar para a vida eterna. Né? A presente reencarnação é a oportunidade real de construirmos um bom futuro espiritualmente falando. Pois, isso aqui eu copiei. Alguém colocou e eu copiei e achei muito interessante, né? E resolvi deixar como mensagem. Só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um é, que dia é? O primeiro, o que é? Um se chama ontem. O outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, para acreditar, fazer e principalmente viver. Vivamos a vida com alegria. O transtorno vem sim, para todos nós. Erguer a cabeça e tocar a máquina. Mandar ver na gíria popular. Vamos trabalhar em prol de nós mesmos. Estudar, aprender e aplicar na prática. E nós vamos ver que o resultado a gente pode começar a colher nessa vida ainda. Depende de nós. Quem falou isso? Dalai Lama. Essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. É difícil, mas a realidade é essa. Vamos viver a realidade. Tá? Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado pela paciência. E até uma próxima, se assim nos for permitido. Fiquem com Deus.